Obrigado, Celina Silveira, pelas informações, e agora nós vamos conversar ao vivo aqui no Estúdio CBN com a infectologista a doutora Raquel Stuck. Doutora Raquel esteve várias vezes com a gente aqui na programação da CBN para falar sobre a Covid-19, mas outros fantasmas aparecem, né, doutora Raquel? E a gente acabou de ouvir aí da Celina Silveira 2 casos confirmados, um na capital, um no litoral, e aqui em Campinas. Essa preocupação procede, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Marco, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Estúdio CBN. A preocupação em relação à nossa região, a Campinas, ela é real, ela procede, porque as nossas taxas de cobertura vacinal contra o sarampo, elas também não nos dão segurança de enfrentarmos a circulação deste vírus. Então, é importante, né, todos que foram, né, no sábado, no dia D, mas aqueles que não puderam ir, é importante sim que atualize a sua situação vacinal, porque o sarampo pode ser muito grave. Doutora Raquel, a vacina contra a Covid-19, que a senhora falou tantas vezes aqui com a gente já, causa aquela dúvida toda. Hoje a gente teve essa desobrigação da máscara nas escolas e um vereador fala para o outro que a decisão é política. Já a vacina contra o sarampo nunca foi política. Há muito tempo ela é aplicada e se mostrou eficaz, né? E por que essa volta? É pela falta de vacinação? É pela falta de vacinação, Guarizo. Nós tivemos em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação do vírus, né, do sarampo. Isso porque naquela época nós tínhamos 95% de cobertura vacinal. E hoje, até no país, a gente tem uma cobertura aí que está próximo de 70%, em alguns municípios bem abaixo disso. E o vírus, né, ele voltou depois, né, desse certificado de erradicação. Em 2019 tivemos muitos casos de sarampo. A reintrodução do sarampo, né, se deu até por pessoas vindas do exterior, mas a culpa não é dessas pessoas, porque se essas pessoas viessem com sarampo e nós tivéssemos uma ampla cobertura, uma grande cobertura vacinal, todo mundo protegido, a gente não ia ter doença aqui. Então nós tivemos pessoas vindas do exterior com sarampo, uma população que não estava protegida porque não atualizou suas vacinas e a doença se instalou entre nós novamente. E, na verdade, né, Guarizo, se a gente for pensar, quer dizer, a vacina nunca foi, né, algo de decisão política. Infelizmente, né, no último ano, né, que a gente começou a vacinar contra a Covid em 2021, esta confusão e essa, né, de fazer, né, que vacina é uma decisão política ou não, ela se instalou, e quem é o prejudicado é toda a sociedade, com as pessoas ficando daí vulneráveis e podendo adoecer gravemente, ou elas ou os seus entes queridos. Doutora Raquel, para quem ainda não está informado, né, sobre os perigos do sarampo, por exemplo, tem um ouvinte aqui mandando mensagem já questionando a gente, por que o sarampo é tão perigoso? Bom, primeiro a gente tem que lembrar, né, que essa hesitação em vacinar, questionar por que vacinar, é porque quando a gente não conhece uma doença, porque a gente não vê mais, a gente acha que ela desapareceu, você passa a não ter medo. Quando ela volta, né, nós tivemos óbito por sarampo nos últimos anos, uma doença que a gente previne por vacina. Então, por que ela assusta? Porque nas crianças abaixo de 5 anos que não estejam vacinados, nos adultos acima de 20 anos que também não estejam vacinados, ou que são imunossuprimidos, e nas gestantes, a sarampo pode ser muito grave. Qual é a gravidade? Aumenta o risco de pneumonia, né, pelo vírus do sarampo, de meningite, uma encefalite, na verdade, que a gente fala pelo vírus do sarampo, que levam à necessidade de internação. Para você ter uma ideia, Guarizo, os dados, né, mostram que entre 1 a cada 5 pessoas, elas internam por complicações do sarampo, ou pela doença, ou porque fez uma pneumonia em cima do sarampo. Então, 1 em cada 5 precisando de hospitalização por forma grave, isso é bastante, né? E além disso, e nós temos em termos de a mortalidade, de 1 a 3 a cada 1.000 pessoas com sarampo também vão a óbito por complicações do sarampo, que é uma doença facilmente prevenida por vacina. Então, nenhuma morte seria aceitável. E é transmitido por vírus também, o sarampo?
É transmitido por vírus e pela saliva, né, pelas gotículas que a gente fala. Então, se você me perguntar, o uso de máscara, ele impede a transmissão do vírus? Impede, né, máscara, principalmente até as máscaras que a gente fala de cirúrgicas, que hoje são muito fáceis da gente, né, ter com a gente, elas também impedem a transmissão. E qual é o problema? Por exemplo, a pessoa começa a transmitir o sarampo já 4 dias antes de começar a ter febre, então ela nem sabe que ela está com sarampo e ela já transmite. Sarampo, uma pessoa que tem o vírus e está transmitida, ela pode transmitir para 9 a 10 pessoas que não estão totalmente vacinadas ou que não tiveram a doença. A gente assustou com a Covid que se transmitia, lembra, a Ômicron chegou transmitido para 3 a 5 pessoas, já era muita gente. Sarampo se transmite de 9 a 10 pessoas. Se eu entro numa sala, vamos supor que eu não tivesse a vacina de sarampo, eu entro numa sala onde tinha uma pessoa que, né, já estava transmitindo o sarampo sem saber, porque ela não começou a ter sintomas, o sarampo fica no ar por 2 horas. Então, a gente tendo uma população não vacinada, o risco de adoecimento ele é muito grande. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, final do telefone 0197, de quanto em quanto tempo tem que se tomar a vacina contra o sarampo, doutora Raquel? Ótima pergunta. Como nós passamos... Bom, a gente considera que a vacina, a gente precisa de 2 doses ao longo da vida, só 2 doses, desde que essas doses sejam feitas depois de 1 ano de vida, né? Então, quem tiver 2 doses, na carteirinha vai estar anotado tríplice viral, ou SCR, que é sarampo, cachumbo, rubéola, ou MMR, que é a sigla em inglês. Alguns estados, alguns municípios estão fazendo a vacina contra o sarampo antes de 1 ano de idade, e a vacina antes de 1 ano de idade é feita nos locais onde está havendo maior circulação do vírus do sarampo, para proteger aí entre 6 e 9 meses até 1 aninho. Essa dose, que a gente chama de dose 0, a dose feita antes de 1 ano de idade, a gente não conta como dose protetora. Então, respondendo à pergunta do nosso ouvinte, quem tem 2 doses, né, da vacina de sarampo, cachumbo, rubéola feitas depois de 1 ano de idade, está protegido contra sarampo, não precisa se preocupar. Quem tem uma dose feita antes de 1 ano e uma depois de 1 ano, não está protegido, precisa fazer mais uma dose a qualquer momento. Era isso que eu queria perguntar, não tem periodicidade então, se por exemplo tomou a vacina quando era criança e hoje na faixa dos 30 e poucos anos se tomar de novo, já está imunizado. Isso, já está imunizado. O que acontece, Flávia, é que nós tivemos vários calendários, né, no Programa Nacional de Imunizações ao longo dos anos. Lá antigamente, no meu tempo bem antigamente, fazia-se com 9 meses, e no calendário das crianças tinha uma dose só, que era com 15 meses. Não se fazia uma segunda dose de rotina. Colocar uma segunda dose fazendo parte do calendário das crianças é algo bem mais recente. Então, tem muito adolescente, tem muito jovem, tem muito adulto que não tem as suas doses contra sarampo, porque na época dele não tinha isso no calendário. Agora, todo mundo pode tomar vacina do sarampo? Não. Então, este cuidado só que nós temos que ter. Então, acima de 6 meses de idade, todos podem. Quem não pode? Gestante, enquanto estiver gestante, e imunossuprimido não pode tomar a vacina, porque é uma vacina de vírus enfraquecido. Doutora, mais uma dúvida chegando aqui da nossa ouvinte, final do telefone 1856. E quem já teve sarampo? É uma doença que acontece uma vez só? Precisa se vacinar também? Sarampo é uma doença que acontece uma vez só. Quem teve sarampo não precisa se vacinar. É uma doença que não são todas as doenças que a gente tem e que nos conferem proteção. A gente viu isso com a Covid, a gente sabe disso com a meningite meningocócica, que a doença não dá proteção, precisa de vacina. Mas sarampo é uma doença que nos dá proteção. Então, quem teve sarampo e tem certeza que foi sarampo, não precisa ser vacinado. As dúvidas continuam, a senhora está com a disponibilidade de falar com a gente vai aproveitando, viu, doutora Raquel? Vamos lá, que é um momento importante. Mais uma dúvida aqui, quem não sabe se já tomou as 2 doses, né, porque às vezes a pessoa não tem a carteirinha de vacinação, deve tomar mais uma vez ou pode ter algum problema? Deve tomar. Se não for gestante, não for imunossuprimido, se tem dúvida se tem as 2 doses da vacina e acha que tomou só lá de criança, porque a escola, né, já pedia naquela época, tome a segunda dose sim. Não tem problema tomar dose a mais se eventualmente já tomou na vida e não tem esse registro.
E agora, doutora Raquel Stuck, antes de liberar a senhora, eu queria que a senhora comentasse, como infectologista, né, a autoridade que é da Unicamp e tantas vezes que esteve aqui com a gente, essa aprovação na Câmara de Campinas hoje da desobrigação do uso de máscaras nas escolas. Até os ouvintes relatam aqui que no transporte público, por exemplo, que é obrigado, muita gente não usa, né, passageiro, às vezes até alguns motoristas, e nas escolas, né? Porque hoje a gente fala tanto da questão da Covid-19, aí aquelas dúvidas se os pais vão imunizar os filhos ou não. A senhora já disse numa resposta anterior que o vírus não é político, o vírus é doença, mas eu queria a opinião da senhora sobre essa desobrigatoriedade agora nas escolas. Olha, Flávia, eu acho que Campinas a gente tem uma situação muito particular, que é diferente até, por exemplo, de outras cidades do estado de São Paulo, é diferente da capital, é diferente do município do Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui em Campinas nós temos uma cobertura vacinal, né, contra a Covid, né, muito baixa. E esta cobertura vacinal baixa entre as crianças, eu estou falando agora, né, ela nos dá muita preocupação, né, porque o vírus continua circulando entre nós. Nós temos os nossos hospitais, né, vocês têm noticiado isso todos os dias, mais de uma vez por dia, as enfermarias de pediatria, as UTIs pediátricas lotadas de crianças com quadro respiratório. Ah, mas não é tudo Covid. Não é tudo Covid mesmo, é verdade, mas a máscara impede a transmissão de todos esses vírus respiratórios. Então eu acho que é inconsequente, eu diria até quase leviano, né, que na escola, num ambiente fechado, muita gente falando, né, por 4 horas seguidas no mesmo ambiente, que a gente abra a mão, né, de usar máscara. A gente sabe que criança já está muito bem adaptada, só a criança que não está bem adaptada à máscara é aquela criança que a família não está adaptada à máscara nos últimos 2 anos, e daí fica mais difícil mesmo. Mas, no geral, as crianças estão muito bem adaptadas ao uso de máscara. Eu trabalho do lado aqui da creche da Unicamp, né, passo por lá com frequência, as crianças estão brincando no parquinho até de máscara, mentira, e estão felizes lá correndo no vira-vira, jogando bola, enfim, quer dizer, a criança consegue ficar muito bem de máscara. Então eu acho que neste momento de outono e inverno, com maior risco com uma maior circulação dos vírus respiratórios todos, e todos eles a máscara impede, né, ou dificulta a transmissão, eu acho que é inconsequente, né, que nós liberemos o uso de máscara no ambiente escolar. Ou seja, né, só para reforçar essa resposta, o sincicial, que é o vírus que mais está deixando crianças internadas na cidade, às vezes até com criança em pronto-socorro esperando o leito de enfermaria, as máscaras já conseguiriam tirar também ou diminuir os riscos da contaminação desse vírus também, doutora. Claro, Flávio, veja, não é invenção minha porque eu sou apaixonada por vacina, né, isso. Nos últimos 2 anos, né, vocês têm os dados aí guardados, e se o ouvinte quiser ir atrás, as enfermarias de pediatria, as UTIs pediátricas ficaram fechadas, não é? Porque não tinha vírus respiratório em criança. Porque os vírus sumiram? Não. As crianças sumiram do contato umas com as outras. As crianças estavam em casa. Os adultos que poucos saíram, e quando começaram a sair, saíram com máscara. Então, a gente não teve circulação desses vírus respiratórios por 2 anos. Este ano, né, passamos a flexibilizar as atividades todas. Voltou a aula presencial, todo mundo trabalhando presencial. Flexibilizamos o uso de máscara num período de maior preocupação. As crianças era esperado que adoecessem mesmo, né? E por isso que eu reforço essa necessidade. Começamos, né, na semana passada aqui em Campinas a vacinação contra a gripe para os menores entre 6 meses e 5 anos. A gente precisa ter também uma boa adesão a esta vacinação, que é um outro vírus respiratório. E alguém vai falar, mas tem muita criança que nem vacina né, para sincicial que não tem vacina, nem nada, ela não vai nem na escola. Sim, tem mesmo, nem na creche. Mas ela teve contato com alguém que não teve um adoecimento grave, porque era uma criança mais velha, por exemplo, não adoeceu, ficou como um resfriado, e no pequenininho, né, a gente sabe que sincicial é mais grave abaixo de 2 anos, é mais grave nos prematuros, leva a encher nossos leitos do hospital, ele pegou de alguém. Não é? E se este alguém que ele tem contato no ambiente de escola, por exemplo, estivesse aderente ao uso de máscara, esse risco diminuiria muito. Doutora Raquel Stuck, quero agradecer presença da senhora aqui no estúdio CBN. Flávio Paradella mandou mensagem aqui, tá mandando um abraço para a senhora, viu?
Obrigada, um abraço para todos, para o Flávio em especial, para você também, Marco, para todos vocês da CBN, que eu os tenho no meu coração. Obrigado, e a gente espera ouvir a senhora mais vezes aqui, porque além de uma entrevista é uma aula, viu? É bom que esclarece muito a situação aqui. Contem sempre comigo, viu? Um abraço, doutora Raquel. Agora são 2h54.